Peraí. Vai começar agora o corte, mas não se esqueça, se inscreva, ative o sininho e deixe o seu like. Jogue duro, aproveite o corte. Aí eu me pergunto, tá, o cara que ouve hoje na televisão, tá vendo aí, revisão da vida toda, tá martelando, meu Deus do céu. O que é que ele tem que fazer? Quais são os requisitos? O que é que... O cara chegou hoje e procurou a advocacia lá, Moraes e Lima, que é o seu escritório, ou outro, enfim. O que é que ele tem que fazer para poder se habilitar a essa questão da revisão da vida toda? Pronto, o que ele precisa fazer é, primeiro de tudo, analisar, né, passar por um questionário, analisar quais foram as contribuições, se efetivamente ele tem contribuição anterior a julho de 94, é o primeiro ponto, né? Se ele não tiver nenhum tipo de contribuição, nem tem mais, daqui a gente já para por então, aqui, né? O marco temporal é julho de 94. Não adianta a pessoa ser aposentada e não ter essas contribuições anteriores. Anteriores a 94. Não faz sentido. Pronto, a RVT, né? A então por isso aí já se elimina meio mundo de gente aí que já não tem contribuição antes dessa época. Mas uma boa parte das pessoas que já se aposentaram tem contribuições. É muito comum ter contribuições anteriores a julho de 94, né? Uhum. Então, além disso também, o que precisa ver é como estão essas informações, porque é muito comum. O que é que acontece na prática? Hoje, com o meu INSS, e nesse ponto a tecnologia é fantástica, porque o segurado ele abre a internet com a senha lá do GovBR, entra lá no meu INSS e verifica lá, né, o simulador da aposentadoria. Qual é o problema daquele simulador? Se você, por exemplo, trabalhou sob condições especiais, né? Agente físico, agente químico, agente biológico, se você de repente tem algum tipo de serviço que não está ali, está na sua carteira de trabalho, mas não está ali, nada disso o simulador vai ver. E esse é o grande problema. Aí a pessoa entra ali e diz, aí o simulador diz, olha, falta 1 ano para aposentar. E às vezes acontece algo até pior. Por exemplo, você tem um tempo de carteira assinada, está lá o seu tempo de carteira assinada, mas dentro daqueles inúmeros meses de contribuição, tem um que está faltando. Então, isso tudo, é por isso que a gente sempre fala, e tem até um artigo no site, né, no meu site, falando sobre isso, da necessidade e da importância do advogado. Porque quando você tem esse contato direto com o INSS, pode ser que passe algumas coisas, né? E aí, esse passar algumas coisas pode trazer um prejuízo e até mesmo ter um benefício menor do que o devido, né? É por isso, então, que, por exemplo, quem não tem mais a carteira de trabalho, o cara comprovar hoje que trabalhou e que recolheu antes de 94, nós temos aí 29 anos, né? Pode ser que muita gente não tenha mais essa carteira de trabalho. Por isso que pode ser um empecilho até para você fazer esse tipo de cálculo? Não ter a carteira de trabalho, a princípio, não é um empecilho. Torna, claro, o processo mais difícil, né? Mas existem outras formas, até administrativamente, né, de você validar um vínculo empregatício. De quais são elas? Você pode verificar, de repente, uma empresa que faz o mesmo serviço, naquela época você faz, é como se fosse uma figura do paradigma, né, no direito do trabalho, que é muito comum, mas você pega ali o cara que seria um exemplo, né? O paradigma é aquele que se enquadra em condições semelhantes. Perfeito, perfeito. Beleza. E aí você pode trazer, agora o mais importante, e o INSS ele sempre é muito criterioso com relação a isso, é você ter provas contemporâneas que possam te encaminhar para essa realidade, né? Não adianta você chegar lá e dizer, não, eu quero que seja avaliado um paradigma que eu atuei na função XYZ. Não é bem assim, né? É preciso construir essa narrativa, é preciso construir a história lastreada em documento. E não adianta um documento feito hoje, reconhecido firma hoje. Tem que ser um documento contemporâneo, né? Feito lá atrás, na época do labor que foi feito, né, exercido pela pessoa. Ou seja, tem que ser alguém que trabalhou na época, em uma função parecida, um documento que traga um salário... uma cópia de contra-cheque esquecido da época. Massa. Né? Enfim, algumas outras situações. E aí, isso tudo vai possibilitar a justificação administrativa, que nada mais é do que é uma espécie de pesquisa de campo, como é que eu posso dizer? O INSS ir a campo para validar se aquelas informações de fato são verdadeiras, né? Sim. Claro que não necessariamente ele vai a campo, mas ele vai analisar aquela situação, vai, se for o caso, vai ouvir testemunha, né? Vai verificar os vínculos na época da empresa, enfim, tem outras formas de ver.
repito, torna o processo muito mais difícil, mas não deve desistir, né? Porque se há alguma possibilidade, vamos verificar e vamos correr atrás, com certeza. Não,